Bom, de volta aqui com vocês, para a gente continuar o nosso estudo dos grupos de contas do balanço patrimonial. E vamos que vamos aqui. Nós vimos bastante, né, aqui, esmiuçamos bastante para vocês, a questão lá do ativo circulante. Agora nós estamos começando a mostrar para vocês o ativo não circulante. E nesse ativo não circulante, nós começamos a falar para vocês a respeito... esse aqui não. Vamos começar a falar com vocês do ativo não circulante, mais propriamente investimentos. Esse grupo de contas aí, pessoal, né, normalmente é que a empresa tem, né, tem lá, mas não tem interesse, né, em vender. Né? Pode ser, por exemplo, ele tem uma participação em outra empresa, né? Às vezes, eu tenho aqui, ó, comercial produtos, não sei o que, tal, né? E aí ela tem interesse em ter para influenciar mais a tua parte comercial. Aí ela vai lá e se associa lá, né? Compra uma participação lá da indústria de produtos de limpeza. Então agora ela tem também lá uma participação e ela vai ter alguns privilégios lá da outra, né? Mas aí estratégia empresarial. Então aqui nós vamos estar... podemos ter aqui, ó, participação, né, de outras estão. Aqui não temos interesse, né, em vender essa participação. E a gente está falando com vocês aí sobre o ativo não circulante. E como exemplo a gente colocamos aí para vocês, ter uma participação em outra sociedade e eu não tenho interesse. Como é que isso aí funciona, pessoal? Na prática a gente vê assim. Eu tenho lá vamos dizer, supermercado vende bem, não sei o que, é melhor do povo e tal. O nome lá, supermercado, tá? E aí, esse supermercado vende produtos de limpeza. E aí, próximo aí do supermercado, tem uma indústria de produtos de limpeza. O supermercado vai lá com os outros donos lá da empresa. Ela fala assim, olha, eu quero ter uma participação aí com vocês, eu quero me associar a vocês para melhorar a produção e a gente tem que melhorar o nosso relacionamento. E pá! Ele entrou lá de sócio lá na indústria de materiais de limpezas. Como estratégia de negócio, vai lá. E ele não tem aí interesse em vender esse produto. Mas temos outros ativos também que a empresa pode não ter interesse em vender no produto. Por exemplo, ela tem prédios, né, que não são utilizados pela empresa, que está alugado. Então, vou dizer, a empresa pode ter até lá vamos dizer, essa rede de supermercado e tal, não sei o quê. E aí ela tem lá um apartamento que ela não usa, né? Vai estar lá, esse apartamento. Não é objeto do negócio, tá? Não é objeto, não faz parte da atividade principal da empresa. Não é utilizado como atividade da empresa. Lembrando isso, assim, quando a gente fala lá de prédios da empresa não utilizada, ele tem sempre não está utilizado. Ou então, eu tenho lá um terreno, comprei um terreno, a empresa comprou um terreno, e falou assim, olha, eu vou botar um depósito lá, vou fazer alguma coisa lá. Né? Mas ainda não está sendo utilizado também no momento, então está lá o investimento. Aí também tem outras, né, quadros, obras de artes, né, alguma coisa, né, para ornamentar as instalações também acontece. Tá? E isso aí está lá no grupo de investimentos. E todos esses, em todas as situações, né, esses bens são de longo prazo e não são destinados à venda. Né? Então, eles não são aproveitados na atividade operacional da empresa. Se ele não é utilizado na atividade da empresa, está lá nesse grupo aqui de investimentos. E aqui, nós estamos colocando o que agora para vocês aí, os nossos imobilizados. Diferentemente, vocês vão ver que aqui pode ter um bem que ele pode parecer com um do investimento, mas é considerado imobilizado. Professor, não entendi nada. Vamos supor o seguinte, nós não falamos lá um terreno para futuras instalações? E aí agora você tem um terreno que está construído, um prédio, não sei o que e tal, e tem as instalações da empresa e a empresa funciona nesse terreno. Então ele não é mais
lá do investimento. Ele agora vai passar a ser imobilizado, porque ele vai estar sendo usado, né, pela empresa. Então, normalmente aqui nós temos bens corpóreos, ou também direitos destinados. Aqui está a chave para vocês saberem. A manutenção da atividade principal da empresa. Então, citar os bens, seja ele corpóreo ou não, eles fazem parte para que ocorra, né, a atividade principal. Então, ele vai estar nesse aqui, nesse grupo de conta, né? Então, ele tem essa finalidade. Aqui. E veja só, que inclusive, quando algumas operações que transfiram à empresa benefícios, risco, controle, o controle desses bens. Aqui, pessoal, por que nós vamos estar com esse aqui, que transfiram à empresa benefício, risco e controle da empresa? Porque nesse caso vai incluir o leasing. Mas, professor, o que é leasing? É uma modalidade de operação, a operação financeira que a empresa faz com a instituição financeira para comprar carro, veículos. Aqui, ó, a atividade básica ou principal é aquela que está lá no estatuto ou no contrato social. Lá no contrato social está dizendo que é a atividade da empresa que vai ser. Certo? Então, nós estamos colocando para vocês aí que a atividade básica principal da empresa é aquela que está lá no estatuto, que está escrita lá no estatuto. Por isso que quando você faz o estatuto da empresa ou o contrato social, você coloca lá. Qual é a finalidade dessa? É a produção de pães. E aí pode ser lá, né? Cada empreendedor tem seu objetivo. Vamos ver aí que, por exemplo, né? Aqui, ó, nós temos aqui, colocamos aqui o rei dos encanadores, né? Que adquire lá móveis e utensílios, o que? Máquina de calcular, ainda está na datilografia ainda, computadores, né? Mesa e essas coisas, cadeira, para utilizar em seu escritório. Então, ele vai usar esses itens aqui, lá no escritório. Então, móveis e utensílios para usar no escritório. E comprou também veículos para transporte dos encanadores e material de reparo, né? Comprou também um prédio para instalações da sede da empresa. E também está adquirindo bens destinados à manutenção de sua atividade econômica, né? Para obter lucro, né, com encanamento. Também adquiriu ferramentas e equipamentos de instalações. Tá? Isso tudo, pessoal, é exemplo de imobilizado. Tudo isso aí é imobilizado. Veja que em todo momento, em todos esses itens aqui que a gente colocou, nós destacamos essa questão que aqui, destinados à manutenção da atividade econômica. Ou seja, para prestar o serviço de encanamento. Tudo isso aqui está ligado para prestar o serviço. Agora, então, vamos conversar um pouquinho com vocês com esse outro ativo aqui, que é o ativo intangível. O tangível está fácil, né? Eu consigo pegar. Agora, o intangível eu não consigo pegar. Mas é um ativo também, tem valor? Tem, né? Aqui, nós estamos colocando para vocês que são os bens incorpóreos, né? Ou seja, é invisível, é impalpável, né? Mas também eles são destinados à manutenção da empresa. Ô, professor, como é que esse negócio aí que é invisível, é um fantasma na empresa? Não, peraí, né? Não é um fantasma na empresa, não, tá? Mas assim, são bens, né, que a empresa adquire, e que tem valor,
né? Mas ele não tem corpo físico, né? Não tem corpo físico. Então, o intangível ele não tem corpo físico. Por exemplo, ainda nós podemos ter uma marca. Queridos alunos e queridos professores, qual é a marca do celular de vocês? Qual é a marca da calça jeans que vocês utilizam? Da mochila? Né? Qual é a marca lá da geladeira da casa de vocês? Qual é a marca da TV, do ar-condicionado? Temos várias marcas, não temos? Pessoal, normalmente vocês veem essa marca, vocês veem assim, a maior parte delas, vocês veem assim o nome da empresa, né? Vocês vão ver o nome da empresa. Por exemplo, vocês podem ter aí marca de carro, né? Fiat, Ford, né? Tem outras também? Tem. Bicicleta, Monarch, Caloi, não é isso? Houston também. Vamos fazer a propaganda da Houston também do Piauí. Então, normalmente vocês verem essa marca aí. E essas marcas, pessoal, têm valor. Tá? Tem algumas dessas marcas que quando você vê ela, você assim, já pensa logo assim, né? Um negócio bom, né? E esses aqui, né? Esses bens são recursos, né? Que não têm substância física, mas são controlados pela empresa e trarão benefícios futuros. Veja só, pessoal, esses recursos, eles estão ligados, além deles ser controlados, eles trazem para a empresa a possibilidade de ter um benefício futuro. Por exemplo, ser dono de uma marca, tipo lá, vamos dizer, esse aí dos computadores que a gente usa, né? Esse Windows, né? Windows, o dono deles lá, né? Tem uma marca lá, Microsoft, né? Então essa marca, vale dinheiro que não acaba mais. Esses daí do WhatsApp, essas coisas assim, tudo tem marca, também tem valor, tá? Mas não consegue pegar, né? Também podemos ter outros produtos, outras situações. Podemos ter outras situações em que nós vamos ter, além das marcas, algumas outras. Por exemplo, eu desenvolvi uma fórmula ou uma música, né? Eu tenho lá marcas, licenças de patentes, né? Tem. Por exemplo, essas vacinas aí que foram desenvolvidas, os laboratórios têm os direitos aí das marcas, né? Vacina, não sei o que e tal. Isso vale tem delas que valem uma fortuna. Esses equipamentos, esses computadores, né, usam software, né, que são desenvolvidos, né? E também temos outros materiais educativos e tudo mais, né? Também, olha, caso da fidelidade do cliente, tecnologias de pontos, direitos de franquia e outros mais. Tudo isso aí é incorpóreo, né? E isso aqui nós podemos dizer que no intangível está contido o que se chama de goodwill. Que às vezes, goodwill, pessoal, fazendo uma tradução bastante aqui, né? É a parte boa, né? Não visível, né? E isso é o conceito de goodwill. Está lá pra gente. Então, o goodwill, né, pode ser entendido como lucros, possibilidades de lucros futuros esperados, né? Normalmente, isso aí, se eu tenho aqui, eu posso conseguir muito mais. Então, no caso de vender um ativo, uma empresa, ou vender um ativo, a empresa está vendendo a possibilidade dela ter lucro. O CPC número código, né, que é o código, o pronunciamento, no Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né, número 4, trata esse assunto, né, como um ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura. Ágio, pessoal, é quando eu tenho uma coisa, né, eu tenho um fundo de comércio, tenho um comércio,
E eu vou vender esse comércio, eu não estou vendendo a mercadoria. Aí, só para o cliente ter aquele espaço ali, legal, que você está movimentando, vale um dinheiro. Então é isso aí. É o fundo de comércio. Né? Pode ser entendido como fundo de comércio também. E esse fundo de comércio, né? Aí, pessoal, é um conjunto de bens corpóreo, incorpóreo, que junta tudo, né? No fundo de comércio, normalmente, junta estoque, instalações, o ponto comercial, a clientela, todinho. E aí é que vai dizer lá um valor. Essa parte das instalações, né? Olha aqui. A parte aqui, vamos dividir isso aqui em duas partes. A parte de estoque, instalações, né? Aqui, o ponto comercial, não vou colocar o prédio, tá? Não vou colocar o prédio para vocês terem uma outra ideia. Aqui. Isso aqui a gente mensura fácil, né? A gente faz lá a contagem do estoque, né? Vê a máquina, equipamento. Agora já o ponto comercial e a clientela são dois aspectos, assim, olha, o ponto comercial está localizado no lugar tal, né? E por isso, assim, você pode ter um prédio, né? E esse prédio tem uma localização que para você botar um comércio pode não dar em nada. Mas pode ser que quando você montou lá o comércio, tudo direitinho, e ali, show, todo mundo vai lá, então faz parte, a clientela tua faz parte desse ponto comercial e tudo mais. E aí você tem o nosso Guru Rio, a possibilidade de venda. Vamos supor aí, você tem um carrinho de cachorro-quente, para vender cachorro-quente ou espetinho, né? Que tem um valor material, né? Esse carrinho de cachorro-quente aqui. Tem um valor material. Vamos supor assim que esse carrinho aí vale aí R$2.000. Pega o carrinho mesmo. Você foi lá na loja para comprar o equipamento. Comprou lá por exemplo. Porém, se esse carrinho eu coloquei ele próximo a uma escola e bamburra de vender e tem uma freguesia enorme. Então aqueles R$2.000 lá eu vou ter um valor adicional pela freguesia que eu tenho. Então, aquele carrinho de cachorro-quente, que eu comprei o equipamento por R$2.000, agora que eu já tenho uma clientela, eu posso vender ele por 5, por 10, por 20 mil, depende lá da negociação. Tá? Lá o dicionário Michaelis trata o Guru Rio como um fundo de comércio ou aviamento e inclui bens, freguesia, crédito e reputação. Né? Define o termo bem intangível do ativo, que representa um prestígio da empresa com relação à sua fidelidade de clientes. Pessoal, agora é o seguinte, né? O Guru Rio não é fácil de ser avaliado porque é uma questão bastante subjetiva. Nós não estamos falando de reputação, de clientela, não é fácil isso. Né? Bom, e aqui só se reconhece isso aqui quando ocorre uma compra ou venda de uma empresa ou quando a empresa mesmo é liquidada. Né? Então, vamos avançar um pouquinho mais e vamos começar a falar com vocês agora a respeito de gastos pré-operacionais ou despesas com pesquisa e desenvolvimento. Né? Muitas empresas, pessoal, acabam, né, antes de iniciar sua atividade, começam lá a fazer alguns preparativos para começar a funcionar. Imagine, né, gastos pré-operacionais da indústria, vamos mandar uma indústria de grande porte, né, que está lá pré-construindo o terreno, colocando bases, fundações e prédios, não sei o quê. E isso aqui é o que nós fazemos aqui, que são investimentos, né, que são utilizados antes, né, da empresa começar a funcionar. E aí, olha aí, eu tenho uma propaganda institucional, né, que começa a circular no mercado. Olha aí, em breve teremos aqui essa empresa fulano de tal, nosso comercial, não sei o quê. Eu também, antes de começar a funcionar, eu quero preparar as pessoas, eu quero contratar, então eu vou contratar os funcionários, já vou começar a ter folha de pagamento, essas coisas, e treinar essas pessoas. Então eu vou ter despesas com isso.
Aquelas despesas todas que eu gasto lá para pagar as taxas para a abertura da empresa também é considerada aqui em gastos pré-operacionais. E veja só, esses gastos, né, por um longo período, né, teoricamente a empresa terá direito, né, a uma série de benefícios assim que começar a operar. Mas já é conhecida, né, no mercado, da empresa, do produto, essas coisas. Então tem uma boa equipe de trabalho, legalmente constituída, isso é muito bom. Então, a fundamentação disso é para que a empresa esteja, né, sendo conhecida e bem preparada para funcionar. Continuando nossos... Opa! Pronto, né? Aqui, dentro desses gastos operacionais, embora esses possam trazer algum benefício futuro, nem sempre esses bens, esses gastos, esses ativos, nem sempre são tratados como ativos. Embora ele traga benefício futuro, nem sempre é tratado. Assim a gente vai ter, vão ter tratado como intangível, ou então não serão ativo da empresa, por se tratar de despesa. Então aqui, ele pode não ser tratado como ativo, mas ele vai ser tratado como despesas. Vamos admitir que uma empresa, para manter sua competitividade, faça investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, né, ela tem lá uma equipe que gasta com novas descobertas, visando a fazer o aperfeiçoamento do produto, né? Um exemplo aqui, né? A Gillette produz novos aparelhos de barbear, ou a Fase em relação a vacinas, ou outras, né, produtos lá como Viagra e outros mais. Então essas empresas aí, elas estão fazendo os investimentos, não é isso? E esses gastos, né, vão trazer, esses gastos aqui vão trazer benefícios no futuro, né? Assim, eles poderiam ser registrados no ativo. Mas existe a possibilidade, uma grande situação de incertezas. Aqui, ó, nós temos uma função de muitas incertezas. Considerando os princípios contábeis e as normas contábeis, eles não são tratados como ativo, então não são tratados como ativos, mas sim como despesas. Tava facinho, né? Assim vai gerar benefício. Mas aí entrou esse aspecto aqui, que a gente está chamando de incertezas, e essas incertezas, quando eu tenho incertezas pelas normas contábeis ou o princípio da prudência, eu uso o menor, né? Eu sou aí conservador. Então, por isso é tratado como despesa e não como ativo. Esse assunto, pessoal, ele é bem esmiuçado, né, para vocês lá no CPC 04. Tá? E aí, lá no nosso balanço, nossa imagem do nosso balanço, nós temos aí agora a figura para vocês do não circulante, tá? Veja, pessoal, eu estou tratando para vocês, está quebrado esse balanço aí, tá? Esse balanço aí não está mostrando para vocês ele todo. Só estou mostrando para vocês assim, né? Veja só, eu botei de maneira bem resumida aqui, né? O ativo circulante, passivo circulante, não é isso? Mas aí o destaque nosso está nessa parte aqui do não circulante. Professor, eu estou vendo essa imagem aí, o negócio está muito legal aí, mas eu estou vendo umas coisas aí que eu não estou entendendo não. Por que é que o senhor colocou esse negócio aí de X1 e X2? Né? X1 e X2, né? Aqui, pessoal, vamos explicar esse negócio novamente para vocês. Por que que tem esse X1 e X2, tá? Aqui o X1 e o nosso X2. É que aqui, pessoal, né? Pela regra, para publicar um balanço, eu tenho que mostrar. Eu estou mostrando meus dados, né? Eu estou mostrando meus dados atuais. E eu também mostro os dados do ano anterior.
Ah, professor, mas para que isso? Eu não já publiquei lá no ano anterior e todo? É, mas só assim. Que aqui, imagina só, né? Vamos pegar aqui o seguinte, ó. Vamos pegar aqui, botar um número aleatório aqui pra gente. Vamos supor o seguinte, olha. Ah, aqui eu tenho um valor de 200 e aqui eu tenho um valor de 500. Então, x1, x2, né? x1 é o ano anterior e x2 é o ano. Significa que aqui eu tive uma o quê? O meu saldo dessa conta, desse ativo não circulante, ele era de 500 e ele baixou para 200. Significa que o quê? Eu me desfiz de alguma parte disso aí. Ou vendi, ou então estragou e perdeu e pronto, né? Entendeu? É a mesma coisa quando eu analiso aqui o patrimônio líquido, se eu, vamos dizer aqui em X2, se eu tenho aqui 120 e tinha 100. Significa que, olha aqui, ó, teve uma variação. O objetivo aqui é só esse, tá? Esses dois é para ver essas variações. E é por isso que a gente consegue, né? Vendo esses 2 anos seguidos, a gente consegue analisar como é que o que está acontecendo nessa empresa. Então agora vamos conversar um pouquinho, né? A diferença entre o que é curto e o que é longo prazo, tá? Vamos imaginar que a gente tem aí um título para receber, de 2 anos. Daqui a 2 anos. Não, mas eu vendi um negócio aqui para o meu querido amigo, tio, não sei o que e tal, e aí daqui 2 anos para ele me pagar. Mas eu tenho, a empresa colocou à venda, né? Pode ser aí um prédio, né? E isso aí, né? Muitas das vezes se demora, teve muito tempo para negociar e tal, né? Então, eu tenho outra situação, que é uma aplicação em ações com valorizações que também demora muito tempo. Então veja só, eu tenho aqui, ó, a venda de um prédio, colocar a venda de um prédio. Eu tenho aqui também ações, né, aplicações em ações de empresas que eu não estava querendo vender, então longo prazo. E aí, pessoal, nós somos diante de uma situação de itens com realizável a longo prazo, porque isso aí são itens que muitas das vezes demora muito tempo a vender. Se demora muito tempo para vender, então significa que eu não transformo isso em dinheiro rapidamente. E se eu não transformo, ele está lá para o nosso longo prazo. É esse conceito que eu não tenho essa possibilidade de transformar esses bens em dinheiro, mas sim, posso transformar em longo prazo. Para nós, então, longo prazo são períodos, né, para a contabilidade, superior a 1 ano. Ou então, superior ao ciclo operacional da empresa. Por isso nós fizemos aquela questão lá de ver o ciclo operacional da empresa, que é desde que quando compra a matéria-prima ou até vende a matéria-prima. Mas essa circunstância aqui que a gente vê, o ciclo operacional, é somente quando for maior que 1 ano. Porque, em regra, nós usamos aí 1 ano. Tá? Aqui, nós temos aqui, quando o ciclo for inferior, né? Quando o ciclo operacional for inferior a 1 ano, nós vamos ter um posicionamento deles na data do balanço. Né? E aí é que nós vamos fazer uma transformação aproximada, né? Fazer uma classificação. E aí nós vamos usar uma classificação do ativo circulante. Mas a gente pode ter uma situação em que o ciclo operacional seja superior a 1 ano, ou vamos dizer, admitindo que seja de 18 meses. Como é que nós vamos tratar esse então aí? Nós vamos ter um curto prazo e após 18 meses o longo prazo. Mas a gente tem que ter um cuidado sim, porque o curto prazo, né, será 1 ano ou o tempo operacional, valendo aquele que for maior. Isso é o que está definido lá no nosso estatuto. Né? Então,
nós vamos ter essa circunstância. Então você tem aí algum título, né, que vencerá daqui a 300 dias. Nós devemos classificar no circulante. Mas se o título vencer em 400 dias, nós vamos classificar no realizável a longo prazo. Veja que eu coloquei para vocês aqui, ó, 300 dias, né? Isso aqui, ó. Olha aqui, ó. 300 dias é menor que um ano, que é 365, não é isso? Então é menor. Agora, se eu tenho 400 é maior, então eu vou classificar em longo prazo. Sempre assim. Tá? Bom, nós vamos ter alguns direitos a receber, né, que são classificados como realizável a longo prazo. Que aí, pessoal, mesmo que ele seja de curto prazo, aí eu detalhe para vocês aqui, mesmo que ele seja de curto prazo, eu vou tratá-lo como longo prazo. Professor, isso vai me dar um nó na cabeça aí, né? Que negócio é isso? Ele é curto prazo ou é longo prazo? Mas se ele é curto prazo, por que eu vou tratar como longo prazo? É pelo seguinte, pessoal. Né? Aqui é pelo seguinte aqui, né? Veja só. Empréstimo de pai para filho. Né? Ou então empréstimo de uma empresa coligada ou para algum diretor. Então veja só, né? Você tem uma empresa tal, e aí teu filho da tua empresa, ele pediu um empréstimo da tua empresa lá. Aí você emprestou. Emprestou para 3 meses. Mas aí quando chega 3 meses, o filho... pai, o negócio está aperreado aqui ainda, pai. Segura isso aí mais um pouco. Né? E é fácil, né? Então essa data, pessoal, embora a gente tenha uma fixação que coloca lá no contrato e tudo mais, essa data, quando é feito um empréstimo para a empresa, para a diretoria, ou para a empresa coligada, ou para o filho, ou para o neto, ou para a mãe, ou para o avô, tal, ou um parente assim ligado, você tem que tratar ele como longo prazo. Até porque é difícil, né? A gente ter uma situação do pai executar o filho, ou a mãe, né? É meio complicado, né? Ô, professor, mas eu já vi isso. Mas isso aí são exceções, né? A regra mesmo não é essa, não. Né? Aqui, pessoal, nesse caso, o que a gente fala, né? Que sugere uma dose de prudência. Né? Porque na hora da gente fazer a análise dessas coisas, a gente vai saber o seguinte: olha, esse empréstimo aí é para filho, então joga ele para longo prazo. Né? É melhor classificar lá. Né? Então, nós temos aí entre esses 3 grupos de contas, né, do ativo, a menor participação em termos de valores e importância é o realizável a longo prazo. Né? Porque assim, o realizável a longo prazo não é objeto, né, do negócio. Veja só. Também para a gente considerar, nós precisamos lá do ativo, né? Curto versus prazo. Agora nós vamos ver curto prazo aqui. Mas agora só que nós vamos estar vendo o quê? No grupo de conta do passivo. Né? Pessoal, a ideia é a mesma. A ideia é a mesma. Tá? Só que agora eu estou falando não mais de a receber. Agora sim é a pagar. O resto é tudo igual. Tá? Só muda que agora é eu que tenho que cumprir. Tá? Então, nós vamos ter lá, né, no exigível, né, a longo prazo, nós vamos ter aqueles bens que têm, aqueles itens, né, com vencimentos após 12 meses seguintes. Pessoal, a gente sempre tem como referencial o encerramento do balanço. E esse encerramento normalmente é dia 31/12, tá? De X, né? Até pelo imposto de renda exige que a gente faça isso aí lá. Mas podemos ter algumas situações em que tenha um ciclo operacional
podemos ter algumas situações em que o ciclo operacional da empresa seja de 24 meses, e assim nós vamos ter esse conceito de longo prazo, né, acima de 2 anos. Né? Então fiquem atentos, pessoal, quando a gente tem isso. Agora nós temos aí algumas situações em que a gente vai ter aí, né? Olha aí, financiamentos, empréstimos de acionistas, sociedade de coligadas, tudo você classifica lá no longo prazo. E aí, temos aqui na nossa classificação. Quando eu falo de circulante, ativo circulante, é até 365 dias. Então, se eu tenho aqui 31/12, né? Aqui vamos dizer de 2022, para mim, o circulante vai até 30/12, né? O pessoal pode dizer 31, né? Vamos botar 31 também, que é o próximo balanço, né? Aqui, opa, volta. É 31/12/2023. E aí nós vamos estar circulante. E aqui também a regra é a mesma, tá? A regra é a mesma aqui para vocês, tá? E aqui tudo que for maior do que aquilo lá, nós vamos ter o não circulante, tá? Nós vamos ter aqui o nosso não circulante, a mesma regra aqui do não circulante. Então, se eu estou fazendo o balanço aqui, em 31/12/2022, tudo que tiver vencimento a receber ou a pagar vai se enquadrar no circulante do ativo ou do passivo. E depois tudo para frente, longo prazo. Tá bom? Fica fácil a gente pegar assim. E aí eu preciso conversar com vocês agora um pouco sobre aspectos do endividamento. Tá? Vamos ver aqui esses aspectos do endividamento, tá? Para que a gente possa avançar um pouquinho mais, né? Muitas das vezes, pessoal, a empresa precisa tomar alguma decisão, tá? De contrair dívida a longo prazo, que é mais confortável para a empresa. Mas também nós temos aí algumas situações que pegam também de curto prazo. Então eu preciso saber entender bem esse negócio, né? Que a gente pode ter empréstimos de longo prazo, né? E ter também empréstimo de curto prazo, um capital de giro. Isso, pessoal, está tudo ligado a como é que eu consigo saldar essa dívida. Então, se eu pego um empréstimo de longo prazo, eu vou ter mais tempo para pagar e isso é mais confortável. Se eu pego empréstimo de curto prazo, eu vou estar mais pressionado para pagar. Tradicionalmente, o mercado financeiro trabalha da seguinte forma. Se é para a aquisição de bens permanentes ou ativo fixo, ele trabalha com longo prazo. Porque aqui, pessoal, se eu estou fazendo uma aplicação para um bem permanente, comprando uma máquina, então essa máquina vai começar a dar retorno mais longo prazo. Então a lógica é por aí. Tá? Mas também pode ocorrer de ter aplicações no ativo circulante, e que esses montantes podem ser necessários também para aquisição de permanente. Então eu posso ter dentro do permanente, máquinas, prédio, equipamentos modernos, né, e para as instalações, e também eu vou ter alguma coisa lá para o circulante. É interessante sempre que a empresa encontre, né, concentre suas dívidas mais no longo prazo. Aliás, né, o melhor é não concentrar dívidas, né? Mas se a empresa tiver, ela tem que buscar endividamento de longo prazo, em detrimento do curto prazo, tá? Isso não é fácil, pessoal. Não é fácil. Exige, né, muita negociação. E também exige muito, né, relacionamento para que possa, né?
Principalmente, pessoal, nos períodos de inflação, né, empréstimo de longo prazo, as taxas de juros, né, normalmente elas não são pré-fixadas e são taxas pós-fixadas, e aí é mais complicado. E veja só, dentro do aspecto do endividamento, normalmente o exigível longo prazo ele está sendo destinado para investimento imobilizável ou intangível. É a compra lá do caminhão para transportadora, da máquina, tal, não sei o que e tal. Né? Então, a lógica está aqui para longo prazo. Aqui eu peguei um balanço de uma empresa fictício para vocês verem bem direitinho, tá? Nesse balancete aí. E aí vai dar uma ideia para vocês, né? De endividamento. Veja que aqui, ó, pegamos aqui, ó, 2 anos, 2016, 2017, 2016, 2017. E aí, ó, o ativo circulante em 2016 era de 97 milhões, passou para 140. E também o passivo circulante, que era do 221, passou para 245. Então, teve um aumento também lá. Então, nós já vimos aí que essa empresa está com um problema, né? O passivo circulante está sendo maior que o ativo circulante. Aliás, está praticamente o dobro, né? Então, essa empresa está com endividamento de curto prazo e sério. Então, temos aí uma empresa que está com um passivo circulante, né? Um patrimônio líquido negativo. Tá aqui também. O PL também está negativo, olha aqui, tá vendo? Essa empresa está totalmente deficitária. Tá? Muito deficitária mesmo. Tá? Prestes aí. Bom, isso aí foi para vocês terem uma ideia. Agora vamos conversar um pouquinho aqui sobre as principais deduções do ativo. Né? Veja só, deduções do ativo nós temos aqui dentro das duplicatas a receber. Que aqui, pessoal, é a possibilidade de eu ter uma situação de eu vender a prazo e o cliente não pagar. Se eu tenho essa situação, eu vou ter que fazer uma dedução, uma provisão para possíveis perdas. Né? E também, se nós falamos lá no duplicatas a receber, né, essas partes dessas duplicatas também podem ser deduzidas quando eu vender essas duplicatas, né? Dentro da duplicata a receber, eu tenho lá a duplicata a receber, mas eu vendi uma parte delas, então eu tenho que pagar, né? Eu tenho que deduzir lá, tá certo? No ativo não circulante, no imobilizado, nós vamos dar uma pausa por aqui, porque o nosso tempo já está no limite, tá? E vamos dar uma pausa. Eita! Então vamos dar essa pausa aí. E na próxima aula a gente conversa um pouquinho sobre essa questão das deduções do ativo e do passivo, para a gente continuar avançando, tá? Um abraço e até a próxima.